Alô, boa tarde, estamos de volta, olha nós aqui outra vez. E vou começar o vídeo da tarde como comecei o vídeo da manhã, lembram? Imaginem um monte de congressistas correndo pelos imensos corredores do Congresso americano com semblantes preocupados, rostos suados, mãos trêmulas cochichando uns nos ouvidos dos outros. Isso porque a Rússia fez um lançamento espacial há 8 dias ou 9 dias atrás, se não me engano, para levar uma carga secreta para o espaço. E agora, desde ontem, o buchicho lá no Congresso é que a Rússia planeja um ataque nuclear espacial. É a notícia que eu dei de manhã. Bem, se fosse mentira, claro, a Rússia só daria risada. Mas, como disse Sófocles, o tragediógrafo grego, na guerra a primeira vítima é a verdade. Pois bem, parece que tem coisa aí sim. Isso porque congressistas russos, e é por isso que eu começo o vídeo mais ou menos como na manhã, congressistas russos estão correndo pelos corredores da Duma, aflitos, mãos nervosas, semblantes preocupados, rostos suados, uns cochichando no ouvido de outros. Só que lá na Rússia, né? Para desmentir o que está sendo colocado como um perigo iminente para os Estados Unidos. Bem, eu estou aqui no The Moscow Times. Para quem não sabe, o Moscow Times é um jornal russo publicado na Rússia de oposição a Vladimir Putin. Pois bem, relatou o Moscow Times o seguinte: Moscou disse hoje, quinta-feira, que os relatórios dos Estados Unidos de que a Rússia está planejando lançar uma arma nuclear ao espaço são maliciosos, infundados e uma manobra da Casa Branca para tentar aprovar um pacote de ajuda ucraniano paralisado. É estranho isso aqui porque no começo da semana, na terça-feira, foi aprovado sim um pacote de mais 94 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso foi aprovado com votos republicanos inclusive. Então parece que não é bem assim a história. Mas, continuando, voltando à matéria do Moscow Times. Citando fontes oficiais não identificadas, a mídia americana informou na noite de quarta-feira que Washington acredita que a Rússia está avançando com planos para implantar uma arma nuclear baseada no espaço. O objetivo potencial era usá-la para destruir satélites ocidentais. Altos funcionários de Moscou minimizaram os relatórios americanos. Eles disseram que foi uma tentativa dos Estados Unidos de denegrir Moscou e pressionar os republicanos na Câmara dos Representantes para apoiarem um pacote de ajuda multibilionário para a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Casa Branca está tentando fazer com que o Congresso vote o projeto de lei de dotações de qualquer maneira, informou a agência de notícias estatal TASS. É óbvio, vamos ver que truques, por assim dizer, a Casa Branca vai usar, disse Peskov. Mas essa informação, como lembrei, está um pouco atrasada. Isso já foi aprovado, Pizifiro. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, que está envolvido na política nuclear da Rússia, também falou sobre o assunto. Ele disse que os Estados Unidos deveriam fornecer evidências de suas reivindicações. Ele disse, abre aspas, isso se ajusta à tendência da última década dos americanos se envolverem em fantasias maliciosas, atribuindo-nos todos os tipos de ações ou intenções que não lhes convém. Reafirmamos, acusações infundadas de vários tipos não são algo que responderemos, disse ele, já respondendo, né? É aqui que parece meio engraçado. Ele faz um longo discurso respondendo aquilo que no final ele diz, não responderemos. Terminou ele dizendo, se fizerem qualquer tipo de alegação, deverão acompanhá-la com provas. Bem, o Moscow Times lembra que Washington e Moscou têm entrado repetidamente em confronto verbal sobre política nuclear desde que a Rússia lançou a sua campanha militar em grande escala contra a Ucrânia.
O Ocidente acusou a Rússia de retórica nuclear imprudente depois que o presidente Vladimir Putin disse que estava preparado para usar uma arma nuclear se sentisse uma ameaça existencial. O Tratado do Espaço Exterior, diz o Moscow Times, do qual a Rússia e os Estados Unidos são partes, proíbe a implantação de armas nucleares no espaço. Bem, então está aí, não é? Um lado falando uma coisa, o outro lado rebatendo, mas dizendo ao mesmo tempo que não vai rebater, que é tudo balela, é ficção, enfim. Minha avó já dizia, onde tem fumaça, há fogo. Ou onde há fumaça, tem fogo, né? Bem, eu me lembro, eu era pequenininho, eu ouvia minha avó dizer isso e depois, com a idade, eu acabei comprovando. Mas sabe que é verdade? Onde tem muita fumaça, tem fogo. Pois é. Vamos aguardar, não é? Eu falei, essa história vai evoluir, ela vai escalar. É uma história bem escabrosa, não? Imaginem os satélites lá em cima sendo derrubados um a um. Como é que ficamos nós aqui, não é? Um amigo lembrou, olha, se cair tudo aí, como é que ficam os hospitais, não é? Principalmente agora que cirurgias são feitas pelo computador, pelo celular, inclusive, não é? Pois é, entre outras coisas. Essa cadeira é barulhenta, não? Bem, eu já tentei de tudo, mas não resolve o problema. Parece política internacional. Por falar em política internacional e nesse buchicho Rússia e Estados Unidos, o Irã também tem espaço de fala hoje, ou melhor, de fala sobre o Irã. Matéria aqui do Free Beacon de hoje diz que o Irã testa mísseis balísticos em preparação para ataque a Israel. O Irã, vou ler só um pedacinho. O Irã testou mísseis balísticos avançados na terça-feira, antes de ontem, em uma série de exercícios de guerra destinados a preparar a República Islâmica para um ataque a instalações militares israelenses que abrigam caças F-35 de fabricação americana, de acordo com a mídia estatal iraniana. Outra matéria curiosa em relação ao Irã foi publicada pelo investidor americano Colin Rugg na sua conta no X. Ele diz o seguinte: o Irã reivindicou propriedade na Antártida e planeja construir uma operação militar no Polo Sul. O anúncio constitui um desafio direto ao Tratado da Antártida, que proíbe a atividade militar no continente gelado. Temos direitos de propriedade no Polo Sul. Temos um plano para içar a nossa bandeira lá e realizar trabalho militar científico, disse o comandante da Marinha iraniana, contra-almirante Shahram Irani. Nossos cientistas, disse ele, estão se preparando para uma operação conjunta englobando os esforços de todo o nosso povo, seguindo as diretrizes do nosso líder. Ele sugeriu que o Irã tem planos de ter uma base permanente no continente, segundo o post de Colin Rugg no X. Bem, a pergunta que não quer calar é a seguinte, é a de sempre. De onde sai tanto dinheiro assim para o Irã? Investindo em armas pesadas contra Israel? Há aí também a suspeita de que já esteja pronta, inclusive, a sua bomba atômica, com participação do pai da bomba atômica do Paquistão, inclusive, tudo isso a peso de muito ouro. E agora essa história aí de uma base no Polo Sul, na Antártida. E o povo iraniano sem emprego, numa baita inflação, o país realmente com muitos problemas de infraestrutura, sem poder investir no próprio país por falta de grana, tem, por outro lado, financiado inúmeros grupos terroristas pelo Oriente Médio, sem falar, claro, agora nesses testes de novos mísseis ou mísseis modificados, transformados, melhorados, como estão dizendo aí especialistas em área militar. De onde sai tanto dinheiro assim? Ou deveria eu perguntar, de onde estão saindo tantos lingotes de ouro assim? Pois é, porque dizem aí, a boca pequena, que o Irã tem presença nas florestas tropicais da América do Sul. Estariam eles fazendo o quê nas florestas?
Vamos aguardar, tudo isso um dia virá à tona certamente. Bem, eu vou ficando por aqui, então é isso. Buchicho de um lado contra buchicho do outro e por aí vamos. E lá em cima, bem lá em cima, só quem sabe o que está acontecendo é Elon Musk, que publicou, que fez esse post há 10 horas, se não me engano, algumas horas atrás, base lunar ativada. Belas imagens, hein? Com essas belas imagens eu me despeço. Até amanhã, se Deus quiser.